Santo Antônio de Pádua. Bom dia a todos vocês, heróicos, que acompanham o programa Educação em Foco. Mais uma vez estamos aqui ao vivo e a primeira coisa que eu quero pedir é sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento para a gente chegar ainda mais longe. Hoje a gente vai tratar dos temas fechamento de segmentos escolares, escola militar em Pádua, denúncias ao Ministério Público Federal e direitos dos agentes de saúde e, claro, muito mais, né, Simone? Pois é, gente, a gente começa aí falando com os nossos amigos, trabalhadores da educação, né? Os servidores públicos também, das cidades que a gente vem formando aí uma liga, né? Para tratar de assuntos que é do nosso interesse. Então, um bom dia muito grande para Bom Jesus, Italva, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varriçai, Aperibé, Cambuci, Italcara, Miracema, a nossa Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e as cidades aí que acompanham a gente, que estão sempre dialogando aí conosco, que é Palma e Pirapitinga. Um bom dia para vocês, sejam bem-vindos ao programa Educação em Foco. Ai, meu Deus do céu, não sei nem por qual das duas notícias boas eu começo. Se é pelo fechamento dos segmentos do 6º ao 9º, né, em Marangatu e São Pedro, ou se é por essa agora notícia de que estão querendo implementar, não é de agora, né? Essa discussão já tem uns 2 anos, né? Que estão querendo implementar aí uma escola militar em Santo Antônio de Pádua. Então vamos começar pela nossa escola militar, que estão vindo aí, batendo na nossa porta, querendo implementar em Santo Antônio de Pádua. Qual o posicionamento? Eu vou falar aqui meu, acho que posso falar pelo Carlos também, né, que a gente veio conversando. Qual seria o posicionamento sobre a escola militar em Pádua? Eu sou uma pessoa extremamente favorável a vários tipos de escola. Escola militar, escola técnica, a escola da sensibilidade, escola da comunidade, escola de formação de professores, o ensino regular e várias outras escolas que a gente tem aí conhecimento na área pedagógica. Quanto mais, gente, melhor. Agora, você vir querendo desmontar a escola, que por sinal, e mesmo que não fosse, tá, gente? Mas que por sinal teve uma das melhores pontuações em termos de crescimento, de conhecimento dentro do município, é que não faz sentido nenhum. E nós fomos tomados aí pela informação surpreendente, né? Sem nenhuma conversa com qualquer segmento dentro da educação. Ouso dizer, inclusive, que eu não acredito nem que a secretária de Educação esteja de acordo com uma barbaridade dessa, né? Eu acredito mesmo que não, né? Isso está mais me cheirando a um outro absurdo muito grande que a gente vem, infelizmente, tendo desprazer de conhecer em Santo Antônio de Pádua, que é o uso da educação em benefício de reeleição ou eleição de políticos na cidade. Isso está mais parecendo, está mais mal cheirando a vereador que quer promover-se, né, no ano aí de 2020, né, e agraciar aí, se é que ele acha que está agraciando o batalhão, né, fazer média com o batalhão, o batalhão que eu estou falando é o 36º, vindo com essa ideia de colocar a escola militar, sim, mas não desmontando, pelo amor de Deus, uma escola que tem um histórico de anos e anos e anos, que o Estado cedeu o CIEP e a gente vem aí lutando para mantê-lo, para fazê-lo melhor, mais apresentável, mais aprazível. Ouso dizer que é, sem sombra de dúvida, uma das escolas mais bem guardadas, né, dentro do município, guardadas porque é uma escola que, quando faz evento, busca reverter os dinheiros dos eventos para aquilo que a Secretaria de Educação não cobre, né, que deveria cobrir 60 mil só numa loja de material de construção, fora todas as outras, que são muitas, né? Deveria ter o subsídio suficiente, mas, enfim, a escola vem se mantendo em grande monta com o dinheiro desgracento do professor, que ganha uma miséria,
e que está ali sempre ali contribuindo para que a escola se desenvolva, evidentemente com a direção, com esse olhar. Agora, desfazer uma escola que atende de 1º ao 9º ano, dentro ali próximo à Cidade Nova, para colocar ali uma escola militar, sem que isso tenha sequer perspassado pela Secretaria de Educação, já baixaram direto dentro da escola, isso não está fazendo sentido nenhum, e já aviso logo, tá? Vai ter manifestação sim, e não vão fechar a escola de 1º ao 5º e nem transformar ela em outra coisa, não, não vai. Eu não sei o que está acontecendo com Santo Antônio de Pádua. Sinceramente, a gente está chegando. Isso aí foi a gota d'água, acabou. Não tem mais conversa. Ou a gente senta e coloca as questões às claras e na mesa, ou não tem como continuar trabalhando agora com mais essa novidade de que estão querendo fechar de 1º ao 5º dentro do CIEP, e eu não estou falando da Secretaria de Educação, e só validado o 6º ou 9º, dispensando todos os professores da rede que estão lá há anos trabalhando dentro do CIEP. Não existe na face da terra uma história tão horrorosa quanto essa. Eu acho que é super válido a escola militar, mais do que necessária dentro do município. Construa-se uma escola dentro dos parâmetros necessários e vamos trabalhar isso. Agora, desmontar a escola que mais vem crescendo dentro do município, para mim, não é outra coisa senão o mal engendrado, de novo, vereador, que até agora não se movimentou em sentido algum e agora está vindo com essa balela de desmontar a escola para ele se instaurar lá para ganhar voto, mas não vai de jeito nenhum. Nós, deixar bem reafirmado, eu não sou contra a abertura de escola militar em Pádua, em hipótese nenhuma. Ninguém é importantíssimo, não só a militar, como vários outros tipos de escolas, centros educacionais. O que a gente não deseja é o fechamento de segmento dentro de uma escola que ela já existe, que já possui uma história, uma escola que está crescendo muito, que vem crescendo com os anos, e que agora, quando ela chega num pico de crescimento, ela vai retroceder com isso, com fechamentos de escolas. Esses alunos que estudam ali vão ter que ser remanejados para outros lugares. Gente que mora perto da escola, que vai ter que ser remanejado. A ideia ideal seria a construção de uma nova escola, uma escola militar. Essa é a ideia ideal. Entendeu? Isso sim vai reestruturar o sistema de educação toda a cidade. É muito importante. Lógico que é. Somos totalmente favoráveis a isso, não ao fechamento de segmentos escolares. Mas é isso que está colocando esse tipo de assunto na mão de amador. Isso é assunto para professor estar sendo chamado, isso é assunto para os dirigentes da educação estarem sendo chamados, e isso é que dá a colocar assunto sério na mão de vereador que não sabe nem os números das verbas que foram emitidas, como se a prefeitura fosse credora do Fundeb. Não sabe nem quantos professores tem na rede, que não sabe nem quantos professores estão alocados e estão aí dizendo aos 4 ventos que é necessário fechar segmento sim, porque não tem como. Não sabe nem do que está falando. Não se deu ao trabalho que a gente tem se dado de estar vasculhando de trás para frente a Secretaria de Educação. Não estão se dando ao trabalho e sair por aí falando um monte de bobagens. Falo mais. Segunda-feira vai ter manifestação, sim, e vai ser a maior manifestação que a cidade de Pádua já viu. Eu aproveito já para convidar você a não deixar que fechem as escolas do distrito de Marangatu e fechem segmentos escolares do distrito de São Pedro. Essas 2 escolas que têm história, que possuem sonhos que foram construídos ali dentro, que formaram centenas de pessoas, elas não podem perder a estrutura que já possuem. Tem que manter, sim, o segmento que tem lá dentro, tem que reestruturar, tem que melhorar. Fechar não é opção. A gente não tem que tolerar vereador que é a favor, vereador que está contra a manifestação, vereador que de uma hora para outra é a favor da manifestação e, de repentemente, ele abre a boca para falar que está contra a manifestação.
A gente não é obrigado a tolerar conversinha durante a madrugada, que fulano vem aqui na minha casa, que a gente vai conversar para você ficar contra a manifestação. Isso não é opção. Fechar a escola dentro de uma cidade como a nossa, que fatura milhões de reais para poder manter escola, para poder manter salário de professor, para dar livro didático, para dar merenda de qualidade, é absurdo. Tem que manter o que já tem, melhorar ainda mais. Agora, passar por cima daquilo que a gente construiu, estou falando de memórias e sonhos. Passar por cima disso é covardia, sim. Quantas pessoas eu conheço que passaram pela escola de Marangatu, estudaram lá e hoje estão formados aí no mercado de trabalho? Quantas passaram pela escola de São Pedro, estão aí ajudando a desenvolver o Brasil que hoje está amarrado na corrupção? Quantas? Agora a gente vai permitir que dentro desses dois bairros, embora sejam bairros pequenos, que a Cidade Nova é um bairro grande, agora, Marangatu e São Pedro são considerados bairros pequenos e por causa dessa consideração que o governo faz, quer passar por cima dos cidadãos que moram ali, querem passar por cima dos alunos, dos funcionários, não estão nem aí para o que está acontecendo. Pelo contrário, eu acho até que está rolando alguma coisa para que fiquem contra. Porque não é admissível. Ou os vereadores, não sei se todos, ou aqueles que estão contra, realmente não passaram por escola nenhuma, não tem memória em lugar nenhum, não tem história dentro de uma escola para querer que continue com essa ideia de fechamento. Servidor público de Santo Antônio de Pádua, 70% deles, segundo a fala do vereador Eltinho em reunião, disse que 70% dos servidores públicos não trabalham. É na segunda-feira que nós vamos estar lá conversando com os vereadores. Nós queremos esclarecimento sobre essa fala dele, porque de forma nenhuma o vereador tem isenção para estar chamando o servidor público de vagabundo. Porque quando você diz que 70% não trabalha, você está nos chamando de vagabundos. E isso nós não somos de jeito nenhum. Disse e volta a falar. Quem mantém essa roda girando aqui é o servidor público, porque saem vocês e entram vocês, quem fica aqui trabalhando somos nós. Uma vez, numa dessas reuniões, um vereador desavisado disse que se a gente quer receber mais de R$850, e a sua sorte, vereador, que eu não lembro o seu nome, que se a gente quer receber mais de R$850, que a gente então faça, se candidate a vereador. Acho que o senhor não entendeu que eu sou professora. Eu não sou candidata a vereadora, eu sou professora e eu quero meu piso, e o piso aqui, a minha categoria tem direito. E eu quero que o servidor público de Santo Antônio de Pádua pare de receber é um vexame, é uma vergonha. É uma vergonha vocês estarem sentando nas suas cadeiras sabendo que servidor público recebe R$800. Isso não existe em lugar nenhum. Isso é exceção. Isso não pode continuar acontecendo. Não é não ter manifestação, não é ter medo de quem vai para a manifestação. Nós sabemos o que nós estamos fazendo lá dentro e nós vamos sim. E vamos conversar sobre o nosso piso, sobre o salário do servidor e que história é essa de continuar batendo martelo que vai fechar de sexto ao nono? Quais foram os argumentos? Que números vocês têm em mãos para dizer que precisa fechar? Porque números eu tenho. Das contas que eu fiz dentro do Pronim, que eu não consegui todos, mas cargos comissionados estamos pagando em torno de 500 mil mensais. Eu tenho esses números. Que números vocês têm? Com certeza, número nenhum, porque o vereador para falar que 70%, mais de 70%, o vereador para falar que mais de 70% dos servidores não trabalham, chamar o servidor de vagabundo, esse vereador que falou isso não tem moral nenhuma para falar sobre isso, até porque ele colocou quase que a família inteira para mamar nas tetas da prefeitura. Moral nenhuma para falar sobre isso. Aliás, a moral dele está caindo cada vez mais e a tendência é que caia muito mais, porque a gente vem descobrindo coisas absurdas com relação a esses vereadores, alguns deles, que defendem o governo com unhas e dentes. A gente viu aí essa semana, eu fui num local onde tinha terrenos, eu fotografei terrenos, conversei com pessoas e tenho certeza absoluta que a batata desse vereador está assando, está queimando muito no forno,
no forno da justiça, que em breve a gente vai estar aqui saboreando essa batata do vereador, que vai estar bem assada mesmo, porque, infelizmente, quando a pessoa se prostra a defender um governo que não está nem aí para a população, não está nem aí para a saúde, não está nem aí para a educação, pode ter certeza, alguma coisa tem por trás. O vereador ele tem que ter autonomia, ele tem que ter autoridade para debater contrário às coisas erradas que acontecem no governo. Ser favorável àquilo que for melhor para o povo, mas jamais ficar contra o povo. O vereador está virando as costas para o bairro onde mora. Está se beneficiando. Tem vereador que foi fazer uma obra, ele fez a obra só até a frente da casa dele, não está nem aí para o resto da população. Entendeu? Tem funcionário comissionado do alto escalão que usa a Secretaria de Obra para se beneficiar, fazer obra na frente da própria casa. Enquanto isso, a população está passando no barro. Enquanto a população está passando no barro, caindo no buraco, o presidente da Câmara era um que estava viajando para Rio das Ostras. Estava passeando, tirando altas fotos em Rio das Ostras. Pode olhar na linha do tempo dele, se não quiser olhar, depois eu te mando no WhatsApp. Um absurdo enquanto a população está sofrendo, eles estarem aproveitando os bons salários que eles possuem em detrimento do salário do professor. Professor que ganha mal e que agora eles estão dando a desculpa que tem que fechar segmento para dar um pequeno aumento ao professor. Aumento nenhum, né? 15%. 15% de 850. Não podem estar falando sério. A gente não chegou até aqui pedindo piso para ter R$140 de aumento, para ter 120. Nós queremos o piso salarial que vocês estão nos devendo há anos, não são há meses. Se a gente estivesse falando de um reajuste em cima do piso, isso é uma coisa. Agora, vocês virem falar de 15%, e 15% do quê? Pelo amor de Deus. Porque tem vários pisos dentro do município, nós estamos falando de 5. São 5 pisos diferentes. É piso para quem? 15% para quem ganha 5 mil? Nós, então, vamos continuar trabalhando de sol a sol para pagar 15% agora de quem já ganha R$5 mil, de quem ganha 7? É isso que vocês estão propondo? É sério uma coisa dessa? Esse ser humano que propõe um troço desse vem dizer que faz parte da categoria? De que categoria? Do que você está falando? Do que, afinal de contas, que essa turma que está indo nas escolas anunciando o fechamento, que associação vocês estão fazendo com carga ampliada? Vocês estão tirando, presta atenção, vocês estão tirando carga ampliada de professor dentro de sala de aula. E quando eu falei que tinha carga ampliada dentro do Gambetta, de uma pessoa que nunca foi lá trabalhar e que agora é subsecretária de Educação, é dessa carga ampliada que vocês têm que começar a tirar. Dessas. Porque se a gente quiser levantar aqui, a gente levanta muito mais de gente dentro da secretaria que está ganhando carga, que já sinalizou que vai ganhar carga e que está ganhando carga ampliada e não está fazendo a carga ampliada, o chá, dentro de sala de aula. É disso mesmo que vocês estão falando? Vocês vão tirar de professor que está lá no distrito, vão tirar do 6º ou 9º de gente que está trabalhando dentro dos distritos e vão amoitar, como já fizeram desde há muito tempo, gente recebendo carga ampliada que não está dentro de sala de aula. Isso não é matemática. Não tem nada a ver com matemática, como anunciou o brilhante professor. Não tem nada a ver com matemática. Isso tem a ver com caráter. Isso tem a ver com gestão. Vocês estão tirando de dentro de distrito, enquanto isso vocês sabem muito bem que tem carga ampliada de professor fora de sala de aula. Qual é a lógica, pelo amor de Deus? Falamos em independência do vereador da Câmara de Vereadores. Olha, a Câmara de Vereadores nunca vai ter independência nenhuma. Porque enquanto o vereador ficar indicando familiar para mamar nas tetas da prefeitura, como é o caso do vereador Eltinho, que tem lá parentes de tudo quanto é jeito lá dentro da prefeitura, como é o caso do próprio presidente da Câmara, que eu acabei de ler, que ele falou que não fica debaixo do pé nem do prefeito.
Olha, se ele não tivesse debaixo do pé do prefeito, ele não tinha colocado a própria esposa não, cônjuge, para trabalhar como assessora técnica da Defesa Civil, que de técnica não tem absolutamente nada. Como é que pode? Vai falar que não está debaixo do pé de ninguém, que não precisa de boquinha, se está lá dentro colocando familiar para receber dinheiro público? E aí? E outra, ainda tem gente ainda que está falando que só vai de manhã e à tarde vai embora para casa. E os outros servidores que trabalham o dia inteiro? E o varredor? E aquele que está lá dentro da prefeitura levando o cafezinho? Esse daí ele tem que ficar das 7 às 5. Né? Mas o parente do vereador ele sempre tem uma regalia a mais. É parente do vereador, é quase que uma autoridade, né? Quase que uma autoridade. Lógico. Olha lá, você que é um cara que lê bem. Marco Tobias, Homem da Costa. Estamos juntos, Marcos. Sempre. Servidores conscientes de Santo Antônio de Pádua comentaram: a Câmara acaba não agindo com independência, pois quando o próprio presidente da Câmara tem a esposa ocupando o cargo comissionado da Defesa Civil, fica feio, realmente fica feio. Deixa eu falar de Damália. Demais, isso. Damália, ó, estamos com vocês. E se estamos dela, gente, são outros servidores de outros municípios, tá? Que estão junto com a gente, tem que estar mesmo. E a gente tem que olhar para o lado e ver que tem gente junto com a gente. Marcos comentou, são verdadeiros covardes, uns verdadeiros paus mandados, bezerros do prefeito. Marcos também comentou, assiste uma sessão da Câmara que você vai ver se eles frequentam a escola. Tenho certeza que não frequentam. Inclusive, quando você vê alguns vereadores comentando alguma coisa na internet, pode ter certeza que não são eles que estão comentando. Não tem condições nem de escrever a própria história, né? Esse daí eu acabei lendo. Essa semana saíram mais 9 DAS. Ou DAS 9, mais 9 DAS. É o que a gente está falando. É o que a gente está falando. Está te tirando de professor que ganha R$850, que precisa dessa carga ampliada para sobreviver. Não é para fazer festa, não. Não é para ir no Maison, não é para estar viajando igual vocês na secretaria têm condições, não. É gente que precisa para sobreviver. E nem garantir o piso vocês estão garantindo com a saída do professor, tá? Enquanto eu vou falando, vai falando, Simone, que vai chegando aqui denúncias da Secretaria de Educação. Reinaldo Camilo, isso é uma covardia muito grande conosco. Uma falta de respeito com a população de Santo Antônio de Pádua. Exatamente. Enorme, tá? É um abuso. Isso é um absurdo. E para mim, Deus chega. Eles estão dando tiro na baleia. Exatamente. Marcos Tubi acabou de comentar. Estão dando tiro na baleia. Não vai fazer. Isso, exatamente aí. São verdadeiros covardes, uns verdadeiros paus mandados, bezerros do prefeito. Mais um comentário aí do Marcos. E é exatamente isso. Recebi aqui umas mensagens. Bom dia. Carlos, pergunta sobre a escola de Baltazar. Tem menos alunos que Marangatu e não vai fechar. Qual o critério para escolher qual escola vai fechar? Os pais poderão escolher onde os filhos serão matriculados ou a secretaria vai decidir? Se um pai de Marangatu e de São Pedro quiser colocar o filho no centro de Pádua, terá transporte? Ou serão obrigados a aceitar a escola que a secretária determinar? Se é para economizar, por que não paga a hora extra para quem realmente trabalha? Por que manter servente trabalhando desviado de função? E só meio horário, se que o certo é 8 horas diárias. E ainda paga a hora extra para quem fizerem o trabalho que essa servente deveria fazer. Isso é precisar economizar? Só dentro da Secretaria Municipal de Educação tem 3 casos de desvio de função que paga professor que nunca foi para a sala de aula justificar sobre esse recebimento. É um absurdo. Até pouco tempo existiam, eu não sei qual é esse termo, 3... Carga ampliada. Cargas ampliadas. Até há pouco tempo não existiam 3 cargas ampliadas. Então temos 3 cargas ampliadas dentro da Secretaria de Educação. Temos um mundo de carga ampliada. Agora, a gente precisa definir, sabe, é necessário a gente estar retirando do professor que precisa, do município que precisa, em detrimento daquele que é o coleguinha, daquele que eu vou continuar deixando, é isso que o colega ali falou.
Sabe? Você está pagando para o outro está saindo no meio tempo, no meio período, não completar o seu horário de trabalho, você vai contratar outro. Qual é a lógica da Secretaria de Educação? E eu vou falar uma coisa que eu pensei 1000 vezes antes de falar, mas eu vou colocar. Uma coisa que eu aprendi dentro da minha casa, muito nova, é o seguinte: você tem que ter muito cuidado com as suas escolhas. E isso eu vou falar direto para a secretária de Educação. É muito melhor, secretária, a gente errar o nosso erro do que estar errando o erro dos outros. Pondere sobre o que está vendo. Eu tenho certeza minha, eu posso estar enganada, mas eu tenho certeza que se você ponderar, você vai ver que não há a menor necessidade, mas não há necessidade alguma, de começar essa história retirando de quem menos pode. Porque é isso que a gente está fazendo. A gente está retirando do professor de sala de aula, que é o que menos pode, e a gente está retirando dos distritos que podem menos ainda. E vamos tirar daqueles nomes esquisitíssimos que a gente já mencionou aqui, os DAS que foram encaminhados para dentro da biblioteca, com os nomes estranhos, coordenadora sei lá do quê. Você sabe muito bem do que eu estou falando, eu sei que você sabe. Vamos retirar dessas pessoas, dessas figuras que estão podendo, que trabalham no centro, que estão com a vida tranquila. As pessoas que eu estou me referindo têm a vida tranquila. Quando você faz um concurso, você tem que cumprir aquilo que o concurso predispõe. Então, vamos agir naqueles que não estão cumprindo aquilo que o concurso predispõe. Sabe? Vamos tirar a carga ampliada do coleguinha. Não é porque ele não quer, não é porque ele saiu de uma escola particular que a gente tem que dar para ele a carga ampliada sem ele trabalhar, até porque o horário de trabalho dele nem comporta mais. Já tem 2 matrículas, está trabalhando aonde? No EJA? Então vamos fazer o que é correto, vamos pontuar pelo que é correto, vamos parar de massacrar primeiro aqueles que podem menos, sabe? Vamos fazer a coisa certa. E eu, se fosse a senhora, pensava 2 vezes. Eu aprendi assim, é melhor a gente errar o nosso erro, e eu erro todos os dias. Todos os dias, pode ter certeza. Vou errar com aqueles que eu mais gosto, porque é aqueles que eu mais convivo. E o importante do erro é você virar e falar assim, não, isso aqui está errado. Está errado, vou refazer aqui o meu caminho. Mas faça com a sua consciência, faça com o seu coração, com a sua certeza. Porque você vai precisar disso na hora que você estiver errado para dizer, eu errei, eu vou consertar daquela maneira. Agora, quando você erra o erro dos outros, e ainda mais no seu cargo de secretário de educação, quando você deixa que outros determinem o que vai ser feito dentro da Secretaria de Educação, você está levando todos nós ao erro de terceiros que você está acampando. Então, eu gostaria muito que a senhora repensasse isso. Não é necessário coisa nenhuma retirar professor do 6º ao 9º de dentro dos distritos. É mentira que os professores estão revoltados porque uma turma tem 20 e outra turma tem 9. Eu não estou revoltada coisa nenhuma. Já tive turma de 30, já tive turma de 9. E se isso for um problema para a rede, está tirando o sono dessas pessoas que estão te acompanhando, senhora secretária, faz o seguinte, pede para elas bolarem um projeto, não um projeto matemático, mas um projeto humano, um projeto educacional, um projeto pedagógico, porque quem faz licenciatura é de humanas, não é de exatas. Então, a matemática ela não vai explicar aquilo que o coração precisa e necessita, não no sentido que foi colocado na reunião. Então faz o seguinte, pede um projeto que leve as crianças para os distritos. É tão importante que as crianças do centro saibam como é a vida nos distritos, como é a sua raiz. Santo Antônio de Pádua não é uma megalópole. Ela é uma cidade cuja raiz dela, a base dela está nos distritos, sim, senhor. O quanto aquilo precisa ser valorizado, o quanto é importante você conhecer o valor da sua própria cidade. Então vamos fazer um projeto, pede para essa rapaz que está com você para fazer um projeto ao contrário. Um projeto que vai levar para os distritos os nossos alunos, para que eles ali tenham um contato com a realidade da cidade deles.
Essa é a minha opinião. Bom, gente, aproveite para votar se você concorda com o fechamento de segmentos escolares. O botão para votação está aqui do lado. Você decide se você concorda sim ou não. É só você clicar. Está muito fácil de votar. Então, você já deixa aí a sua opinião com relação ao fechamento de segmentos escolares nos distritos de Marangatu e São Pedro. Nós aqui somos totalmente contra e achamos até que deveria ser ampliada essas escolas, melhoradas as condições de turmas, para quantificar ainda mais a qualidade do ensino nesses lugares. Sabe por quê, secretária? Vai passar carão depois que a gestão foi embora. Porque vai entrar outra gestão, e eu vi em outras cidades, uma até aqui do lado, em que as escolas fechadas foram reabertas e vão muito bem, obrigado. E vão muito bem, obrigado. E levando criança do centro para as escolas de distrito, para as escolas rurais. Entende? Aí passa até carão. Na hora falou que não tinha como, pior que tem. Pior que tem. E vai ver na próxima gestão, vai ver que tem. Porque tem próxima gestão, tá? Porque esse cargo de secretário não é para sempre, não. Mas aí vai, como você quer ser visto depois, com que carinho você quer ser reconhecida, que moveu pela educação. Professor de Santo Antônio de Pádua, para receber o piso, nunca precisou que se acabasse as cargas ampliadas. Não precisa que se feche nem Marangatu e nem que feche escola nenhuma, nem a de Baltazar. Não é necessário. O que a gente precisa é de uma gestão clara, límpida, que tire daquele que realmente é o excesso, que são os DAS, que são as cargas ampliadas de quem não está trabalhando em sala de aula. Isso sim precisa ser retirado para que a gente realmente encaminhe uma política pública educacional. Exatamente isso. Com relação aqui, ó, mais mensagens. Ó. Em Marangatu, tenho uma sobrinha que é cardiopata. Ela tem, daqui a 4 anos, ela vai para o ensino fundamental. E não vai ter escola. Não vai ter esse ensino na escola, que é o ensino fundamental. Ela será obrigada a entrar no ônibus e frequentar uma escola distante? Por que não fazem ações projetando o futuro? Estão lidando com vidas e nossas crianças não podem pagar pela ganância e estupidez dessa atual gestão. Se o lema da gestão é transparência, nos perguntamos, onde está a transparência? Eu respondo, a transparência acabou, agora é transparente, porque é uma avacalhação com cargos, parente aqui, parente lá, é parente no hospital, é filha de vereadora trabalhando no hospital, é filho de vereador tornando secretário, é esposa de vereador se tornando assessora técnica da Defesa Civil, é um show de DAS, é uma farra de RPAs que está diluindo os direitos dos alunos, dos professores, os direitos dos funcionários da saúde. Eu estou falando assim, estão passando literalmente com um rolo compressor sobre a nossa cidade. Mas não é para tapar buraco, não. É para esmagar a população. E aí, em detrimento disso, o que a gente observa na Câmara dos Vereadores é uma piada de mau gosto. Essa semana, ao invés deles estarem se debruçando sobre números e contas, sobre o que realmente está acontecendo dentro da Secretaria de Educação, do porquê que o Fundeb demorou tanto para encontrar o que nós anunciamos aqui antes que o Fundeb visse, antes que a comissão do Fundeb visse, que foi a saída de dinheiro para a prefeitura. Independente se é legal, se é ilegal, se pode, se não pode, é imoral dizer que não tem o pagamento, não tem o dinheiro para o pagamento. Isso foi emitido num mês só, mês 8, né? E aí, não é possível que dentro da Câmara Municipal não haja por parte dos vereadores um trabalho sério feito sobre a fala da Secretaria de Educação, que se não fechar dois segmentos de escolas distritais, não tem como pagar o piso aos professores. Deixa eu explicar por que tem como pagar o piso aos professores. Porque esse piso não demanda da prefeitura. Esse piso vem
do governo federal. Hoje, a prefeitura entra apenas, e não é no Fundeb, apenas com 5% dos 25% destinados à educação. Não há demanda nenhuma que insira direto sobre a questão da prefeitura. Não há motivo para não pagar o piso salarial do professor. Haja visto, por exemplo, aliás, palmas infinitas para o Ministério Público em Natividade, que percebeu, porque o daqui não consegue perceber, né? Quem sabe eles lendo lá em Natividade, eles não percebem quais são os argumentos. Lá eles perceberam que o piso é de R$ 1.840, piso concedido, inclusive, ganho na justiça, né? Concedido pela Prefeitura de Santo Antônio de Pádua, há alguns que já ganharam na justiça, né? E aí, não é possível que só Santo Antônio de Pádua não consiga pagar o piso nacional, enquanto todas as outras cidades estão caminhando para o piso, mas já pagam muito mais que Santo Antônio de Pádua. Não tem conta que chegue e que explique um troço desse. E não vai ter conta que vai explicar isso, porque nós não temos transparência nenhuma com relação a exatamente aquilo que está sendo gasto, que está sendo consumido, a essas notas fiscais aí de compras das empresas de peça para automóveis, que a gente não entende o que está acontecendo, empresa de despressurização de avião, que a gente também não sabe por quê ou para quê, o que não dá para entender. Hoje em dia, até empresa de lixo está tomando conta da educação. Eu acredito muito que uma hora ou outra o Ministério Público vai ter que acordar. Não é admissível que continue dormindo em berço esplêndido a vida toda, né? O que funcionou muito bem no passado não está funcionando hoje em dia. A gente leva uma manifestação e uma representação, estou falando aqui em Pato, tá? Uma manifestação, uma representação que literalmente não anda. Eu, por exemplo, eu tenho uma manifestação, uma representação que eu fiz no Ministério Público Federal, que foi encaminhado para o Ministério Público de Pádua, só que não anda. Está parada ali, não sabe o que vai acontecer, se é que ela vai realmente andar. E não é por falta de prova, nessa manifestação está anexado vídeos, fotos, os vereadores lá passeando, fazendo farra com as esposas no veículo oficial. Agora é esperar para ver no que vai dar, e eu acredito que não vai dar em nada, porque falta aí um pouco de vontade de se fazer justiça nessa cidade. E aí, ao invés, a gente fica acompanhando, eu nem acompanho porque eu não tenho paciência para tanta lâmpada e tanto buraco que se fica pedindo dentro da Câmara Municipal, né? Eu não sei o que acontece ali dentro que só sai isso. Mas a gente agora está acompanhando por conta das escolas, né? A gente quer ouvir qual é o posicionamento dos caras lá dentro, quer ter certeza que está tendo um encaminhamento, né? E aí, o que a gente acompanha é uma avalanche de insultos, seja ao servidor, seja ao vereador que está lá dentro e que está fazendo a fala dele ao contrário do posicionamento do governo. E a gente vê a Câmara inteira, com exceção do Paulinho, a Câmara inteira batendo palmas para o fechamento dos seus distritos. Quando eu digo seus, eu não estou falando que o vereador é de lá, eu estou falando que o vereador é paduano. Ele mora aqui na cidade. E aí eles batem palmas e dizem que entendem perfeitamente as alegações da secretária ou do prefeito para o fechamento das escolas. Não entendem nada, não sabem nem ler, nem escrever. Nem teve essa reunião, cara. Duvido. Tem vereador ali dentro que não sabe o que é braço direito, braço esquerdo, que está ali dentro falando que é a favor e é contra a corrupção e está no meio da situação todo errado. O que não dá para entender é a audácia de vereador querer sair daqui de Pádua, lá no Rio, tirar foto com quem é honesto, com quem se prezam a imagem de honestidade, para vir para Pádua e falar que também é honesto quando está comendo farelo no meio dos porcos. Quando está lá no meio da açúcar, como se fosse formiga. Açúcar é o dinheiro público, estão lá como se fosse formiga, como se fosse abelha no mel, e o mel é o dinheiro público. E não estão nem aí se vai fechar, se não vai fechar, ou se vai passar, se vai explodir a escola, eles não estão nem aí. Não liga. Eles estão mais preocupados mesmo se vão manter o cargo da família
na teta da prefeitura. E ó, o pessoal do entorno que abre o olho está adoendando e os professores, tá? Porque já foi anunciado que nós não ficaremos lá, a gente vai ter que ser remanejado, tá? Marina Lúcio, ao invés de abrir escolas, está fechando, realmente. Estão fechando, né? mesmo. Mas o movimento está sendo de abrir escolas em outros municípios. Quem está fechando é aqui. Infelizmente, Santo Antônio de Pádua sempre está regredindo. O progresso a gente vê em Miracema, o progresso vemos nas cidades em volta, e Pádua cada vez descendo a ladeira abaixo. É uma vergonha múltipla. Simone, vamos falar um pouco sobre as denúncias que foram feitas no Ministério Público. Você já falou, você quer dar uma lida? Não. Estivemos lá no Ministério Público, a gente foi falar desse dinheiro que saiu no Ministério Público Federal, tá? A gente foi falar desse dinheiro que saiu, do dinheiro que saiu do Fundeb, e a gente não tem explicação sobre esse dinheiro. Deixa eu falar uma coisa importante que a gente tem que fazer. Nós precisamos estar entrando no PRONIN, que é o programa onde o governo municipal coloca as suas saídas das verbas recebidas. A gente precisa entrar no PRONIN e tentar acessar os empenhos. Antes, quando você entrava no PRONIN e acessava os empenhos abriam, você via para que foi aquele gasto. Então, tá lá, 7 mil para a empresa tal. Tá bem, 7 mil. Aí você abre o empenho e tá lá explicando o que a empresa tal forneceu para o município para ter ganho os 7 mil. Só que agora esse empenho a gente não está conseguindo acessar. Se você também não estiver conseguindo acessar, olha o que a gente tem que fazer. Todo mundo tentar entrar, tá? A gente não vai conseguir, caso não consiga, é a gente digitar cidadão, só que sem vai ficar cidadal. Cidadal.mpf, que é Ministério Público Federal. Então, cidadal.mpf.mp.br. A gente vai printar a tela de que não está tendo acesso ao empenho, vai printar essa tela e vai enviar o print para esse lugar que eu falei aqui. Lá eles vão receber, vão perceber que a gente não está tendo acesso e nós queremos ter acesso. Presta atenção, não existe programa federal que vai dar certo sem que a gente se mobilize, sem que a gente corra atrás, porque aí não tem como mesmo, né? É igual o Fundeb, vem o dinheiro para que todos os professores do Brasil ganhem o mesmo piso. Faz-se uma lei estipulando qual é o piso. Esse piso é reajustado anualmente. Cabe a nós apenas fiscalizar e nós não estamos fiscalizando. A gente deixa correr frouxo e solto e eles estão fazendo o que eles querem com o dinheiro. Seja do Fundeb, eu estou falando aqui, seja o salário de educação, que é responsabilidade do Fundeb também, e sejam os outros programas ligados à educação, a gente tem que dar conta de tudo. De tudo. A gente tem que fiscalizar e cair em cima. E se há dificuldade em enviar para o MP, vamos ao MPF, vamos para o Ministério Público Federal. Nós temos também a Polícia Federal. O negócio é a gente estar enviando tudo que está acontecendo. Essa parte, gente, a responsabilidade é nossa. Depois não adianta ficar moadinho, chorando, que recebe R$850. Foi o que eu falei na discussão lá atrás, há muitos programas atrás. Não adianta ficar se escondendo, professor escondendo em escola, não vir para manifestação, ficar quietinho para garantir a sua vaga na escola. Tá aí o nosso resultado. É segmento fechando, professor tendo que correr atrás de outra escola, e agora essa história do colégio ser desfeito aqui no Endanda. Pelo amor de Deus, haja paciência, né? E haja muita paciência mesmo. Paciência é uma coisa que eu não tenho, mas eu estou tentando exercer a paciência nessa cidade de Pádua, que não está nem para educação. Um bom dia, Rosângela Brum, grande amiga da gente, né, Simone? Uma grande educadora, uma guerreira pela educação. A Sônia Pereira comentou: fechar escolas hoje é construir cadeias amanhã. Gente, pedi vocês mais uma vez o compartilhamento de vocês para a gente chegar mais longe. Agora vamos falar sobre um assunto muito importante, que é saúde. Vamos falar sobre direito dos agentes de saúde, dos enfermeiros que trabalham nos postos de saúde Pádua, direitos que não estão sendo cumpridos pelo governo municipal
Mas não é por falta de dinheiro, não. É por falta de vontade de fazer cumprir as leis do Estado, do território nacional e as leis que eles mesmos fizeram. Eu estou falando do Programa Nacional de Melhoria do Acesso da Qualidade da Atenção Básica. Esse Programa Nacional de Acesso à Qualidade de Atenção Básica, que é o PEMAC, recebeu nos últimos 3 anos, 2016, 2017 e até agora, neste momento, 11.460.562 reais em dinheiro para serem investidos na saúde básica. Isso inclui o pagamento do piso salarial dos enfermeiros que trabalham nos postos e dos agentes de saúde que também trabalham nos postos, além de gratificações e também, claro, da insalubridade e melhoria nos postos de saúde. O que a gente está vendo hoje em dia é posto de saúde recém-inaugurado, cheio de problema, com equipamento que não está funcionando, com teto que está gotejando, com piso que está soltando. Isso está acontecendo não em só um, mas em mais de um dos postos de saúde. Os agentes não estão recebendo aquilo que lhes é de direito. É assim como os professores, mas existe uma diferença em que os agentes de saúde, se falar, corre o risco realmente de ser mandado embora, porque existem espiões em cada posto de saúde, tem alguém vigiando o que eles fazem, com quem eles conversam. Os agentes não estão recebendo, os agentes e os enfermeiros não estão recebendo o direito ao piso salarial nacional e muito menos a insalubridade. E olha que eles trabalham com gente doente o tempo todo. A qualquer momento eles podem também ficar doentes. Então eles não estão recebendo esses direitos. E muito menos as gratificações que o próprio governo municipal fez em lei para que eles tivessem o direito. Eu vou ler aqui a lei que fala sobre a insalubridade, que foi feita no ano de 2012, em Santo Antônio de Pádua. Lei 3.467 de 2012, no seu artigo 67, diz que os funcionários públicos que trabalham de maneira habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente, com substância tóxica ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Este é o caso dos agentes públicos, que lidam com diversos casos, falando assim, casos mesmo de chegar numa pessoa que ela está com uma doença altamente contagiosa e o agente público tem que lidar com ela. Lógico. Ele não tem a insalubridade, porque se ele ficar doente amanhã depois, como é que vai ser a vida desse agente? Onde as doenças são contagiosas, mas não recebem o direito pelo risco que correm em decorrência dos seus trabalhos. E a gente também sabe que na Câmara dos Vereadores teve uma lei que foi sancionada que prevê as gratificações aos agentes de saúde e aos enfermeiros que trabalham nos postos. Só que o que acontece? Os vereadores fazem uma lei que eles mesmos não param para fiscalizar aquilo, ou sequer, eu acho que sequer, os vereadores que aprovaram isso aqui leram o que estava sendo proposto. O que estava sendo proposto é o pagamento de um direito à gratificação aos funcionários servidores dos postos de saúde, que é a Lei 3.837, que foi aprovada no ano de 2017 pela Câmara dos Vereadores. Não está sendo cumprida, e essa lei prevê as gratificações do Programa Nacional de Melhoria de Acesso à Qualidade de Educação da Atenção Básica, só que ela não está sendo cumprida. E para piorar ainda mais a situação deles não pagarem o que é de direito dos agentes e dos enfermeiros, além disso tudo, ainda tem um problema que é caso do Ministério Público. É o mesmo problema que estava acontecendo na Secretaria de Educação, Simone, que é colocar o secretário de Educação para ser o presidente da comissão, ou o presidente do setor. Um problema de caso de Ministério Público mesmo, onde já se viu um Conselho Municipal de Saúde que o presidente é o próprio secretário de saúde. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Eu até dou uns exemplos de vez em quando. É como se colocasse assim, um exemplo, não tem nada a ver com a história, mas é como se colocasse o presidiário para ser o juiz do próprio processo. Você está entendendo? Você vai se autofiscalizar, não tem como. Não pode, em hipótese nenhuma. Para piorar ainda mais, né? Vamos falar que não pode piorar, que pode piorar sim.
o prefeito nomeou o secretário de saúde como representante do Conselho de Saúde na comissão do programa do PEMAC. Ou seja, além dele ser presidente da Comissão de Saúde Municipal, ele também está no Conselho do PEMAC. Ou seja, ele lida com os dinheiros da verba municipal, ele se autofiscaliza e ainda fiscaliza o dinheiro que são das verbas do Programa Nacional. É uma gestão multifuncional. Multifuncional. Ou seja, colocaram quem era para ser fiscalizado para se autofiscalizar. Isso não pode, isso sim vai ser enviado. Inclusive, ontem eu comecei a fazer o relatório para ser enviado ao Ministério Público Federal, porque a gente está tratando de verbas que vêm do governo federal e que, infelizmente, não estão sendo investidas e não estão sendo dadas àqueles que lhes têm direito. Eu estou falando aqui para os direitos dos agentes de saúde e dos enfermeiros. Direitos esses que não estão sendo cumpridos e, se deixar, vão continuar a não serem cumpridos. Até porque hoje nós não temos vereadores interessados na causa popular ou na causa dos servidores. Nós temos vereadores interessados em manter empregos de família e vereadores querendo se eleger prefeito. Precisamos, professores, abrir muito os nossos olhos, né? Porque enquanto mais a gente se esconde, né? Quanto mais a gente abre um buraco para enfiar a cabeça dentro, mais exposto a gente vai ficando, né? E chegamos a esse ponto. Novamente está aí rediscutindo, que não é uma discussão, né? É uma ideia imposta de cima para baixo, como sempre, né? O fechamento das dos segmentos em escolas. E agora fomos presenteados com essa fala de que em 2020, né, já estaria aí se pleiteando, ao final de 2019, início de 2020, a desconstrução da história da Indanda para fomentar aí uma nova escola, agora uma escola militar, que a gente volta a falar, que a gente é muito a favor da escola militar, como de todas as outras escolas, democracia é isso, e tudo é muito importante. Quanto mais escola, mais bem-sucedido nós seremos socialmente. Quanto menos escolas, podem ter certeza que menos nós vamos chegar próximos sequer de uma sociedade saudável, de uma sociedade feliz, que no final das contas nós acordamos e nós vamos dormir com essa busca, é a busca da felicidade, né? O que é a felicidade para cada um? É a busca da felicidade, é isso que nos interessa, é isso que nos importa na vida, né? Então, quanto mais a gente radicaliza no sentido de valorizar os números, quanto mais a gente radicaliza no sentido de valorizar, né, o ganho, o dinheiro, e aí a gente está falando de bens, podem ter certeza que mais para trás a gente vai conseguir caminhar, né? Fica o nosso apelo à Secretaria de Educação que, por favor, preste atenção numa coisa, não há no mundo quem pense melhor do que aquele que está vivendo as dificuldades. Chama na sua secretaria uma conversa apenas com você, sem a intenção de enganar, sem a intenção de lubridiar ninguém. Chama os seus professores. Não cometa o mesmo erro que a gestão anterior cometeu. Chame os seus professores. Coloquem eles em conversa com você. Vá de escola em escola, que seja o caso. Escute os seus professores. Escute qual é a demanda das suas escolas. O que nós planejamos para as nossas escolas, desde que nós fizemos o concurso, desde que nós estamos alocados em cada escola. Converse com cada um, saiba de cada um. Se você não conhecer a fundo a sua rede, se você não tiver contato com os seus professores, pode ter certeza que você vai estar errando o erro dos outros. Então, tenta sentar com os seus professores, tenta observar, tenta saber daqueles que ganham 850 ou quanto nós já estamos devendo em bancos, porque pegamos empréstimos de merreca, mas temos merreca para pagar. Então, tenta conversar, tenta saber, tenta perceber para onde nós estamos querendo caminhar. E aí a gente consegue caminhar junto.
Agora, enquanto a rede estiver puxando para um lado e a Secretaria de Educação para o lado oposto, você pode ter certeza que a única coisa que você vai conseguir é errar o erro dos outros. Jean Kleber Maciel comentou: quando quiseram derrubar o secretário de Obras Alexandre Brasil, os vereadores se uniram, pressionaram o prefeito e o mesmo colocou o Josias da Cidade Nova como secretário. Por que não se unir agora e pressionar o prefeito para que resolva o problema das escolas de Marangatu e São Pedro? É porque agora é um jogo de interesses, né? Quem ficar contra o prefeito perde o emprego da família. Ali estou falando de vereadores que estão ali com um monte de gente da família trabalhando. E quem for a favor da população, quem ficar a favor do prefeito, vai manter ali os cargos da família. E aquele vereador que ficar contra pode ter certeza, não só o vereador, estou falando assim, nós também que estamos contra, pode ter certeza absoluta que sofreremos sanções judiciais ou não. Jean Kleber também comentou: por que os vereadores não podem pressionar o prefeito a implementar o plano dos servidores a pagar ao piso nacional? Isso que eu acho difícil deles quererem fazer. Porque não vai estar beneficiando muitos familiares deles, né? Se fosse para aumentar o plano de comissionados para dar DAS 10 para todo mundo, eu tenho certeza que os vereadores se uniram. Aliás, é uma coisa que os professores têm que estar se perguntando também, né? Por que tem gente dentro da Secretaria de Educação que quer 15%, mas que não fala em piso nacional de jeito nenhum? Será que é porque essa criatura não vai ser beneficiada com o piso nacional? Vamos pensar sobre isso? Talvez esteja aí o hit da questão. Já está chegando a hora da gente publicar os resultados da nossa enquete. E eu quero deixar aqui bem taxado com relação à questão de fechamento de escolas. Nós somos contra o fechamento de segmentos escolares, não somos contra a abertura de escola militar, pelo contrário, somos favoráveis, sim, que se construa uma escola militar, mas que não retire as escolas que a gente já possui, né? A gente é favorável, sim, que se mantenha os segmentos escolares dentro dos distritos de Marangatu e São Pedro, mas a gente é totalmente contra o posicionamento de vereador ficar aceitando tudo que o governo manda. O vereador tem que ter independência para se prostrar contra, debater, colocar o assunto em pauta, participar de reuniões civilizadamente. Não é chegar lá como um bicho atacando todo mundo, não. Porque eu não sou veterinário para ficar lidando com bicho, entendeu? Agora tem vereador que se acha o coronel, que se acha o super chefão da situação, que se acha o xerife. Dentro do próprio bairro, ninguém mais suporta esse tipo de vereador. Ninguém suporta. Eu passei esses dias num bairro que as pessoas me pararam e falaram assim: a gente não aguenta mais ver a cara desse vereador na rua. Se a gente pudesse, expulsava ele daqui. Porque ele é um cara que ele se acha a autoridade maior. Ele se sente o xerife, ele quer passar por cima da população, quer humilhar a população, mas o período dele como autoridade, como vereador, está chegando ao final e eu espero que em 2020 a gente saiba muito bem em quem votar, para a gente não passar o que a gente está passando hoje. E ó, o que o Jean Kleber está falando aqui é uma verdade, tá? Para a gente abrir o olho, porque é capaz a gente perder a carga ampliada, o servidor não recebeu aumento e os vereadores ainda terem aumento na Câmara, tá? Circula por detrás de 4 paredes na Câmara, sim, um interesse de se aumentar os salários dos vereadores. Mas eles vão usar uma brecha para isso, tá, Simone? Estão querendo aumentar o salário dos servidores efetivos da Câmara e, com isso, usar esse aumento como brecha para passar o salário deles, que hoje é cerca de 5 mil e alguma coisa, para 7 mil reais. Ou seja, os vereadores trabalham pouco e estão querendo receber cada vez mais. É uma glória. E a população é que vai se ferrando todos os dias, na saúde, na educação, passando gente para eu vir para o programa hoje. Eu juro por Deus, eu quase que eu pedi uma vassoura, emprestar essas vassouras voadoras que a gente encontra ali na prefeitura. Quase que eu pedi uma vassoura, um avião, um helicóptero, podemos buscar, porque não tem condições de andar nesses asfaltos aí, que infelizmente o ex-secretário de obras fez um serviço assim super Gente, importante. Foi chover que os buracos abriram todos. O serviço, pulou terra para tudo que é lado. O serviço dele foi feito igualzinho a cara dele, não para falar um palavrão, mas está idêntica à cara dele, cada buraco enorme.
Quero agradecer todo mundo que assistiu, pedir o seu compartilhamento, publica aí o nosso resultado da enquete, vamos ver quantas pessoas... Aliás, 100% votaram que são contrários ao fechamento de segmentos escolares. Agradecer a todo mundo que assistiu, dizer que a gente está sempre junto para uma cidade melhor. E aí o pessoal do entorno do Endanda, professores, é hora de arregaçar a manga. Segunda-feira estaremos lá, sim. Queremos saber que história é essa, certo? Porque nós não vamos entregar de mão beijada a nossa escola de jeito nenhum, tá? Não faz o menor sentido. Nada disso que está acontecendo em Santo Antônio de Pádua. É isso, vou faltar falar, é isso que dá a colocar iniciante, principiante, mandando dentro da Secretaria de Educação. Ele não sabe o fio que ele puxou. Ele não tem noção, ele não tem consciência política do fio que ele está puxando. E agora até isso veio bater na nossa porta. Vê bem, fechar de 1º ao 5º. A gente tem que ter maturidade para estar dentro da Secretaria de Educação. E quando eu falo maturidade, eu não estou falando de idade, eu estou falando de maturidade política. Tem que saber o que está puxando, qual é o bonde que você está puxando. E aí deu no que deu. Exatamente. Agradecer, pedir o compartilhamento, dizer que na segunda-feira, na hora do início da Câmara, do início da sessão da Câmara, às 6 horas, às 18 horas, estaremos todos juntos em frente à Câmara de Vereadores para poder gritar contra o fechamento de segmentos escolares e contra o fechamento literal de escolas. Nós não vamos aceitar isso mais na nossa cidade. Dá um basta nisso. Tamo junto, galera.